Graça e paz a todos. João capítulo 1 nos diz assim. João capítulo 1. O título é A Encarnação do Verbo. A Encarnação do Verbo. Pelo título aqui a gente já entende que qual foi o verbo que encarnou e veio neste mundo? O Senhor Jesus. Aleluias. A encarnação do Verbo. Ele se fez carne e habitou no meio de nós. Vamos lá no versículo 1. No princípio era o Verbo. Esse verbo aqui era Jesus. É o Senhor Jesus. No começo é o Senhor Jesus. E o verbo estava com Deus. O verbo estava com Deus. Pai e Filho. O Senhor Jesus estava com Deus. Aleluias. Então, antes que houvesse mundo, antes que existisse tudo isso aqui nessa terra, antes que existisse alguma coisa nessa terra, Jesus já estava com Deus. Aleluias. E o verbo estava com Deus. Jesus Cristo. E o verbo era Deus. Olha. E o verbo era Deus. Por isso que o Senhor Jesus falou: eu e o Pai somos um. Aleluias. Eu e o Pai somos um. O verbo pode ser tanto o Senhor Jesus como Deus. Ele estava no princípio com Deus. O Senhor Jesus estava no princípio, no começo, com Deus. Aleluias. Ele já existia antes de ele vir para esse mundo e entregar a sua vida em favor de nós, e morrer por nós, para nos comprar. Ele já existia. Ele estava com Deus. No versículo 3, João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Tudo Deus fez por intermédio do Senhor Jesus, do seu Filho. Deus fez a terra, o mar. Ele fez o céu, as árvores, os peixes, os animais, as aves, o ser humano. Deus fez tudo pro Senhor Jesus, por intermédio dele, para ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluias. E sem ele, sem o Senhor Jesus, nada do que foi feito se fez. Então, sem o Senhor Jesus, nada dessas coisas que existem aí, se fez. O Senhor Jesus teve participação em tudo. Versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava em
Jesus Cristo. E a vida é a luz dos homens. Ou seja, o Senhor Jesus é a nossa luz. Ele é a nossa vida. Sem Ele nós não vivemos. Pode ter aparência que vive, mas está morto. A gente só tem luz, brilho com o Senhor Jesus. No versículo 5. A luz resplandece nas trevas. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevalecerão contra ela. Perdão. Olha só. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevalecerão contra ela. As trevas não prevalecem contra a luz. As trevas não prevalecem contra o Senhor Jesus. E nem contra aquelas pessoas que têm o Senhor Jesus. Que aceitaram ao Senhor Jesus. Aleluias. Versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista. Ele foi enviado por Deus. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Que luz é essa? Senhor Jesus. A fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Crer por intermédio dele. Ele não era luz, João Batista, mas veio para que testificasse da luz, para que falasse da luz, para que falasse do Senhor Jesus. Aleluias. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Então a verdadeira luz, ela vinda ao mundo, ela ilumina todo homem. Aleluias. E essa luz é o Senhor Jesus Cristo. No versículo 10. O Verbo estava no mundo, Jesus estava no mundo, há mais de 2000 anos atrás. O mundo foi feito por intermédio dele. Olha aí. Foi feito por intermédio dele. Por causa dele. Mas o mundo não o conheceu. Esse mundo aqui é mundo pessoas. O mundo não o conheceu. As pessoas não conheceram o Senhor Jesus. Não quiseram conhecer. E por que não conheceu? No versículo 11. Veio para o que era seu. Quem era o seu? Os judeus. E eles desprezaram o Senhor Jesus. Eles condenaram o Senhor Jesus. Falaram até que ele tinha demônio. Que ele falava pelo maioral do demônio, que é o Beelzebu. Os judeus não acreditam no Senhor Jesus. Eles não acreditam. Você pode perguntar até no Google aí.
Quem é Jesus para os judeus? Eles vão dizer que é um profeta qualquer, tipo como Elias ou outros profetas aí. Mas não como o Filho de Deus. Eles ainda estão esperando chegar o Filho de Deus lá. Só que quando chegar já é tarde. Não sabe eles que quando chegar, aí já é o arrebatamento. É forte. E os seus não receberam. E eles nem receberam o Senhor Jesus. Não receberam. Foi poucas pessoas. Poucas assim. Porque se tratando do Filho de Deus, era para eles todinho lá. Só mesmo aquelas pessoas que estavam no erro mesmo, estavam sofrendo, é que quiseram saber do Senhor Jesus. Como Maria Madalena. E dentre outros, o Gadareno. A mulher samaritana. E dentre os outros. Aí no versículo 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Que nome é esse? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E diz mais: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem recebeu o Senhor Jesus foram feitos filhos de Deus. Tanto aquelas pessoas que receberam lá em Israel, como em qualquer país, recebeu o Senhor Jesus, eles são filhos de Deus. Receberam a todos quantos receberam. Olha, a todos. Não é um, é a todos. Todas as pessoas que receberam o Senhor Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eles são filhos de Deus. Aleluias. Então você que está aí, que recebeu o Senhor Jesus, que aceitou o Senhor Jesus, você é filho e filha de Deus. Aleluias. A saber, aos que creem no seu nome. No nome de Jesus Cristo. Aos que creem no seu nome. Que nome é esse? O nome de Jesus. No versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nasceu de Deus. Quem aceitou o Senhor Jesus? Quem crê nele e em Deus, se batizou nas águas, pratica a palavra de Deus, essa pessoa é nascida de Deus. Aleluias. É uma nova criatura. Nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Aleluias. Versículo 14. E o Verbo se fez carne. O Verbo que se fez carne. Esse Verbo é o Senhor Jesus.
Ele se fez carne. Ele saiu lá da glória. Lá. Deixou a majestade dele lá. A glória dele. Ele se rebaixou. E veio a este mundo para morrer por mim e por você. Porque nós não tínhamos mais direito à salvação. Mas quando ele partiu, quando ele morreu no primeiro dia, e no terceiro dia ele ressuscitou, igual ele falara. Na hora da sua morte ali, ele estava levando toda a maldição dos seres humanos, estava levando toda a dor, toda a tristeza, fracasso, todos os pecados da raça humana. Ele estava comprando o ser humano. Ele aceitou fazer isso porque o ser humano não tinha mais salvação. E o único meio dele resgatar, de ganhar os seres humanos, os que creem nele, né? Os que aceitassem ele, era fazendo isso. É dar a vida dele em favor de muitas pessoas que aceitassem ele. E hoje você tem um direito de salvação. Você escolhe ser livre ou não. Você escolhe ser abençoado ou não. Se você aceitar o Senhor Jesus, você está na bênção. Se você escolhe não aceitar, você está na maldição. Se você morrer sem o Senhor Jesus, sem se arrepender dos seus erros, o lugar é terrível após a morte. É o inferno. E se aceitar o Senhor Jesus, partindo depois dessa morte física aqui, desse corpo aqui, é a cidade santa, a Nova Jerusalém. O paraíso, igual aquele ladrão da cruz que estava do lado do Senhor Jesus. Quando ele falou: Senhor, lembra de mim quando estiver no teu reino. O Senhor Jesus falou: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Hoje. Olha que é hoje, hein? Quando morre é na hora. Quando morreu o mendigo e o rico foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que é o mesmo paraíso. Quando morreu o mendigo, ele foi para o seio de Abraão. E o rico, que não tinha nada de temor de Deus, não queria saber de Deus, ele foi para o inferno. Isso é forte. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, morou entre nós, lá em Jerusalém, Israel, lá o Senhor Jesus cresceu lá. No meio de nós, o profeta está falando aqui, porque ele viu ele. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele era cheio de graça e cheio de verdade. No Senhor Jesus não tinha mentira. E vimos a sua glória, glória como
do unigênito do Pai. Aleluias. Vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai. Aleluias. É forte. Eles viram a glória do Senhor Jesus. Eles viram que o Senhor Jesus fez. O apóstolo Pedro, João, Mateus, eles viam ali. Eles viram. Hoje nós vemos e nós acredita pela fé. E o Senhor Jesus falou: mais bem-aventurado é aquele que não viu e crê. Então, mais bem-aventurado é as pessoas que não viu o Senhor Jesus aqui nessa terra em vida, quando ele estava em verbo, quando o verbo se fez carne, que é o Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é as pessoas que não viram ele do que os que viram. Porque a gente crê pela fé. É igual a palavra de Deus nos diz: o meu justo viverá pela fé. Nós acreditamos pela fé. E eles acreditavam porque eles viam. Eles viam os milagres. Eles viam o que o Senhor Jesus fazia. E nós acreditamos pela fé. Por isso que a fé, a salvação, Jesus Cristo e a salvação é loucura para aqueles que se perdem, para aquelas pessoas que não querem saber de Deus. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Aleluia. Aleluia. Nunca saia dos caminhos do Senhor Jesus. Permaneça sempre nos caminhos de Jesus. Porque Jesus, ele é o caminho. Ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para nós chegar até Deus, temos que trilhar o caminho, que é Jesus Cristo. E não sair desse caminho. Aleluia. E a palavra de Deus ainda é demais. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então persevere até o fim. Enquanto o fôlego de vida existir nas suas narinas, persevere. O fim é quando a gente partir dessa vida aqui. Esse é o fim. Louvado seja o Senhor. Então, enquanto você estiver respirando, permaneça nos caminhos de Jesus. Porque a palavra de Deus diz uma mensagem muito boa para nós. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então nós temos que ir até o fim, até o último dia da nossa vida. Amém? Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe a cada um que está vendo essa live, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, toca nessas pessoas que estão vendo essa live, em nome de Jesus. Restaura a saúde. Abençoa todas as áreas da vida dessas pessoas, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo e determino a bênção de vocês, em nome de Jesus Cristo.
Eu profetizo e determino a vitória de cada pessoa que está vendo essa live. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus abençoe grandemente cada pessoa que está vendo essa live e que ainda vai ver essa live. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Que esta oração vai ficar válida agora e até para aquelas pessoas que ainda não viram essa live, que quando eles verem, que eles também sejam abençoados no nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Oh, glórias.